Glória a Deus, amém. Cumprimento a amada igreja que a paz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Vamos dar início a mais uma lição desse estudo bíblico, né? Mas antes eu convido os irmãos a nós fecharmos os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, irmãos. Fechemos nossos olhos nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, mais uma vez aqui estamos diante de Ti, reunidos como igreja, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. A Tua poderosa palavra que tem mudado as nossas vidas a cada dia, Senhor. As Escrituras Sagradas diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que nós estamos buscando essa perfeição, não em nós mesmos, mas nós estamos buscando essa perfeição no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já fez tudo por nós, meu Pai. Então nós queremos aqui, com gratidão no coração, aprender um pouco mais da Tua palavra, para que nós venhamos ser uma bênção aonde nós formos, meu Deus, na nossa vida, na nossa família, na igreja, na nossa parentela, no nosso trabalho, na sociedade, Senhor, que venhamos ser sal e que venhamos ser luz, assim como ensina a Tua poderosa palavra. Meu Deus, nessa noite nos ajude, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo, um ensino tão importante para as famílias, Pai. Abençoe cada família aqui representada, abençoe também as famílias que vão aí assistir pelas redes sociais. Nós nunca sabemos aonde pode chegar essa palavra, meu Deus. A palavra do Senhor diz que a sua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então nós oramos nessa noite, meu Deus, para que se cumpra o teu propósito e o Senhor receba para si toda honra, toda glória e todo louvor. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, já podem se sentar. E eu vou estar fazendo aqui a apresentação da lição, né? Nós estamos no terceiro trimestre de 2022 e já estamos caminhando para a metade da lição. Então, irmãos, no terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Satanás ele está intensificando os seus ataques, né? Sabendo que resta pouco tempo para ele intensifica cada vez mais os seus ataques. E aonde ele nos ataca principalmente, irmãos, na nossa mente, né? Ele quer confundir a nossa mente, ele quer espalhar o engano, ele quer espalhar a mentira. Então nós temos que agradecer, irmãos, porque no estudo bíblico é o lugar onde nós aprendemos a verdade absoluta. Não a verdade absoluta do pastor, né, mas a verdade absoluta da palavra do Senhor, que é onde nós nos baseamos para trazer esse ensino. Então vou convidar todos os irmãos para abrirem aí na lição número 6. Lição número 6, irmãos, para nós começarmos aqui, né? Totalmente focados aqui na lição. Lição número 6. A lição número 6 tem como tema, Pai do Senhor para os irmãos que chegaram, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então, irmãos, a lição número 6 tem como tema a sutileza das ideologias. Então, a primeira observação é que são ideologias, né? Várias ideologias aí espalhadas, né? Contrárias à família. Pedro, eu vou pedir que você pesquise aí, definição de ideologia. Coloca aí no Google mesmo, definição de ideologia, aí você deixa ali no ponto. Texto áureo, irmãos, vamos acompanhar aí na revista, texto áureo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Temos aqui a leitura diária que vai nos ensinar que a família e a união indissolúvel. A família é, né, a união indissolúvel entre homem e mulher. A família como célula máter da sociedade. A monogamia como princípio bíblico do casamento. O valor e o devido reconhecimento da mulher. A virtude da mulher na família e na sociedade. A família e transmissão de valores para os filhos. O jovem tem a revista, irmã Rita? O jovem que viu com a irmã Rita tem revista? Ah, tá. Amém. Então, irmãos, achou, Pedro?
definição de ideologia. Irmãos, nós vamos ler aqui, ó, definição de ideologia. Se os irmãos não conseguirem enxergar, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha só. Ciência proposta... Não, Pedro, procura outra aí, que não é essa aí não. Bota assim, ideologia, definição. Deixa eu ver aqui. Ideologia, definição. Coloca aí. Tira aqui para me ler. Sobe aí, sobe aí. Sobe. Bota esse aqui. Esse significado de ideologia. Aqui embaixo, ó, significado de ideologia. Aí. Glória a Deus. Aí bota lá no telão também. Vou estar lendo aqui, irmãos, a definição de ideologia, né? Para a gente saber exatamente do que se trata. Coloca aí, Pedro. Desse tamanhozinho? Dá para aumentar, não? Tá bom, aumentou demais, não vou conseguir ler, não. Aqui, irmãos, ó. Este termo possui diferentes significados, sendo que o senso comum é tido como algo ideal que contém um conjunto de ideias, pensamentos, olha, isso é importante, ó. É um conjunto de ideologia, é um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de um mundo, de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado pelas suas posições sociais e políticas, irmãos. Então é um conjunto de ideias, pensamentos e doutrinas, visão de mundo. O que é uma visão de mundo? Uma visão de mundo é uma cosmovisão, é a maneira que você vê o mundo, é a maneira que você enxerga o mundo. Não sei se os irmãos se lembram, né? Mas assim que surgiu muito essa ideologia de gênero, né? Quando foi falado muito da ideologia de gênero, aí os cristãos, equivocadamente, começaram a falar assim, não, eu me baseio na ideologia de Gênesis. Os irmãos já ouviram isso? Eu prefiro a ideologia de Gênesis, que Deus criou o homem, né, e a mulher. Isso aí ficou muito espalhado. Mas, irmãos, isso é um equívoco, sabe por quê? Porque lá em Gênesis não é uma ideologia que está sendo ensinada. Em Gênesis é um princípio, porque a ideologia ela pode mudar segundo a visão de cada um ou segundo a visão de um grupo. Mas os princípios bíblicos instituídos por Deus, esses não mudam. Os princípios bíblicos são eternos. Ideologia muda, a cultura muda, a visão de mundo pode mudar, né? Pensamentos mudam do ser humano, né? O ser humano tem visões diferentes, então isso são ideologias, então pode mudar, não é verdade? Agora, os princípios estabelecidos por Deus nunca mudam e nunca vão mudar, né? Que foi estabelecido pelo próprio Deus. Deu para entender a diferença? Então, Gênesis nunca ensinou ideologia, ensinou princípios, e princípios verdadeiros, princípios da palavra do Senhor. Então, nós vamos para a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 até o 24, o Pedro vai estar colocando, e os irmãos acompanhem aí na revista para não se perderem. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Glória a Deus. Então agora os irmãos entenderam também, né? Porque tem grupo de varões, né? Varões e grupo de varoas, né? Vem da própria palavra do Senhor, né, irmão? Segundo essa tradução aqui. Plano de aula, eu vou estar lendo aqui, que tem na minha revista, e os irmãos prestem atenção aqui, ó. A família é um projeto especial de Deus,
Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade, esses valores blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão calcadas em ideologias, mais uma vez ideologias, né, malignas. Olha só, irmãos. Ideologias, conjunto de ideias, mas são malignas. Assim, nesta lição, aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida que vive na presença de Deus. A apresentação da lição. Os objetivos da lição são abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família cristã, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar e apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Motivação. Vivemos numa época desafiadora. Novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares que nada têm a ver com o propósito de Deus. Como cristãos, de que forma devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? Então, qual é a configuração que a Bíblia ensina para a família, né? O homem se junta com a sua mulher, os dois se formam uma só carne, né? E eles procriam, eles têm filhos. É o homem com a sua mulher. Não é o homem com as suas mulheres, não é a mulher com seus homens, né? É um homem com uma mulher. E não é o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, né? A configuração bíblica é o homem, a sua esposa, e aí vão procriar e ter os seus filhos. Então aqui está falando que novas configurações estão surgindo. Irmãos, e estudando essa lição, eu ouvindo o professor, né, que eu assisto aula pela internet também, o professor que estava ensinando essa lição, irmãos, me deu dados assim que realmente eu também fiquei assim impressionado, né? Por mais que a gente saiba que nesse mundo está acontecendo de tudo, mas ele me deu dados reais, né, de novas configurações que estão surgindo, que realmente é de se espantar. Ele dizendo ali que hoje em dia tem pessoas, né, e são casos já registrados no mundo todo. Tem pessoas que se casam até com animais, já tem pessoas se casando com animais. Tem pessoas se casando com desenhos animados. Lá no Japão, um homem se apaixonou por uma mulher ali, uma jovem do desenho animado. E ali ele criou um holograma, né, uma imagem, né, uma imagem virtual dessa mulher, dessa jovem que ele se apaixonou. Então ele criou ali um holograma e ali ele se casou com esse holograma. Então já existe caso. Pessoas se casando com animais, inclusive deixam até heranças para os animais, né? No lugar de deixar ali para um familiar, deixa para os animais e se casando com o mesmo sexo, é o que mais nós estamos vendo aí, né? E também até mesmo com desenhos animados. E o professor ali explicando, esses dados são reais que já foram registrados, né, ao redor do mundo aí. Esses casos já foram registrados. Porque às vezes a pessoa briga ali na justiça, vai na justiça e tudo, aí, dependendo do juiz, o juiz interpreta ali que pode, bate o martelo que pode, vai até na justiça, irmãos, para exigir isso, né? Nós sabemos que esse casamento do mesmo sexo, nós vamos aprender aqui, que já foi permitido também. Já foi autorizado, já foi permitido. Então, é de se espantar, irmãos, mas já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos lá, introdução. Introdução. Vamos prestar atenção aqui, irmãos, junto na introdução. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam a nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria, o nome aqui em inglês, né, que eu não vou ler. Vigiemos. Então, meus irmãos, uma coisa aqui que eu destaquei, né? Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Então, nós podemos dizer que uma gota de veneno já é o bastante para matar. Porque aqui, como nós estamos falando de sutileza, são coisas sutis. São coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar ali, as armadilhas de Satanás, irmãos. Mas, por exemplo, estou com esse copo de água aqui, ó. Esse copo de água pode estar cheio de água pura. Mas se eu pingar uma gota de veneno mortífero, eu posso ou não posso morrer? Posso morrer, né?
Então, irmãos, é assim também quando a palavra de Deus é distorcida. Às vezes nós conhecemos muito da palavra, mas pequenas coisas que vão sendo introduzidas na palavra começam a distorcer a palavra. Quando vê que não, nós já estamos no engano e às vezes corremos o risco de nem perceber. São coisas sutis, são pequenas coisas. Não, o diabo ele é esperto, né? Ele é inteligente, ele não vem com coisas grandes logo para espantar o crente, não. Ele vem com coisinhas assim, ó. Então a humanidade já enredou por este caminho, né? E nós como cristãos, nós temos que ter muito cuidado com essas ideologias aí também. Hoje em dia estão se normalizando todas essas coisas. Até mesmo pessoas que se intitulam cristãos, crentes, evangélicos, já estão defendendo também que essas práticas aí não são pecaminosas, né? Agora os irmãos vão observar que nós vamos aqui tratar de assuntos que nós já tratamos em várias lições. Essa lição aqui é apenas um complemento das outras lições. Então os irmãos veem que nós estamos sempre voltando ali nos mesmos assuntos em toda a lição, desde a lição passada, né? Desde a lição do segundo trimestre, que nós estamos voltando nos mesmos assuntos. E aí uma coisa que é bem importante dizer, pode ser, Júlia? Uma coisa bem importante dizer, irmãos, que isso é a vontade do Senhor, né? Não sou eu que escolho os temas, não sou eu que escolho as revistas, né? Não sou eu que escolho os assuntos que vai ser dito. Tudo isso é Deus que está falando com a igreja nesses dias que antecedem a vinda de Jesus. Então, às vezes, os irmãos observam que nós estamos falando do mesmo assunto várias vezes, mas é Deus que está querendo trazer isso para a igreja, né? E aí, os irmãos que perderam alguma lição, eu estava pensando nisso hoje, os irmãos que perderam alguma lição, a nossa igreja é tão abençoada, né, irmãos? Mesmo que é um ministério pequeno, né? Não tem muitos recursos financeiros assim, mas é um ministério tão abençoado que tem os estudos tudo gravado no YouTube. Todos os estudos, irmãos, vários trimestres, vários anos, se os irmãos forem na playlist lá, vai achar tudo quanto é estudo que tem aí no YouTube, irmãos. E tem um estudo que nós fizemos há quase dois anos atrás, que esse estudo ele está sendo bastante assistido. É os pecados da língua. Está mais de 2.000 visualizações lá, está sendo muito assistido. Então, 2 anos atrás nós fizemos e até hoje está alcançando vidas, né? Todos os dias ali aumenta a quantidade de pessoas que estão assistindo. Então, irmãos, nós vemos que é uma bênção, né? Uma bênção que os irmãos estão com dúvida de alguma coisa, alguma lição, vai lá no YouTube e pode assistir, pode conferir de novo, né? Pode baixar o áudio, quem sabe baixar, ficar ouvindo. Então essa igreja é uma bênção, né? Tem todos os recursos para nós sermos abençoados, mesmo sendo um ministério pequeno. É uma bênção do Senhor, irmãos. A maioria não tem nem estudo, a igreja pequena. As igrejas pequenas, muitos não têm nenhum estudo bíblico. Ainda mais gravado, ainda registrado, irmãos. Tudo de graça. É uma bênção do Senhor. Oi? A luz? Desligar o ventilador? A iluminação. Não, hoje tá, porque eu só ligo quando preciso desligar a lâmpada lá. Quando desliga as luzes nos louvores, aí a gente deixa ligado. Mas hoje, como está tudo ligado, não precisa não, irmã. É só no dia dos louvores mesmo. Vamos lá, irmãos, para o tópico 1. Tópico 1. Família, projeto de Deus. Uma instituição divina. Uma instituição divina. Subtópico 1. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Falamos muito de divórcio também, né, nas aulas passadas. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade, e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja, e nele Deus também inclui a família. Uma coisa que eu destaquei aqui, que foi Deus que instituiu a família. Isso não foi invenção do homem, foi Deus que instituiu. Irmãos, quem foi que celebrou o primeiro casamento? Quem sabe? Deus. O próprio Deus é que instituiu o primeiro casamento. Quando ele falou: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se ajuntará com a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Ali ele estava celebrando o primeiro casamento. O próprio Deus celebrou o primeiro casamento, né? E nós vemos que a Bíblia, ela começa com o casamento, Adão e Eva, e termina como? Com casamento também, né? A igreja e Cristo, né?
A igreja, a noiva, e Cristo, o noivo, né? Vamos terminar ali em Apocalipse se casando também. Tá vendo a importância do casamento? Tá vendo a importância da família? Começa a Bíblia com casamento e termina com casamento. É por isso que as regras, né, os princípios bíblicos para o casamento são princípios, como nós já aprendemos aqui, rígidos, duros, que realmente são, porque para Deus é algo muito sagrado o casamento e a família. E aqui diz que Deus ele tem um projeto para a humanidade. E quem ele usa para esse projeto? Ele usa a família. Tudo começa na família. A família é a base da sociedade. Quando uma nação tem famílias fortes, a sociedade também é uma sociedade forte. Quando a igreja é constituída de famílias unidas, fortes, a igreja também se torna forte. Quando a igreja é fraca de doutrina, é fraca de ensinamento também, as famílias vão se enfraquecendo também. Consequentemente, a igreja fica fraca também. Então, todas as vezes que nos reunimos como família na igreja, nós estamos fortalecendo a igreja. Toda vez que a igreja está forte, a igreja também fortalece as famílias. Então, é um círculo, né, virtuoso. Não é um círculo vicioso, mas é um círculo virtuoso, cheio de virtudes. A igreja e a família. E nós somos uma família, a família de Deus, né, irmãos? A família que vai morar na eternidade com o nosso Senhor. Eu quero dar o exemplo aqui também de Noé. O exemplo de Noé, irmãos, porque quando Deus exerceu juízo sobre a terra, Deus ele usou ali a sua misericórdia também. Quando Deus usou a sua misericórdia, ele salvou quem? Ele salvou a família. Ele salvou uma família. Então, mesmo que Deus, irmãos, vai exercer o juízo dele neste mundo também, Apocalipse ali é o juízo de Deus sendo exercido, mas Deus ainda continua querendo salvar todas as famílias. Só basta a gente ensinar, crer, orar, buscar. E é claro, as pessoas também têm que ter essa consciência que elas têm que querer essa aproximação com Deus também. Quero ler aqui Apocalipse 19, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Como nós falamos, né? A família... Deixa eu ver, Pedro. Gênesis 2, 18. Apocalipse 19, 7. Deixa eu só conferir aqui, Pedro, o que eu pedi primeiro. Gênesis 2, 18 é porque começa, né, o texto áureo. Apocalipse 19, 7, irmãos. Como eu falei, a Bíblia começa com o casamento e ó como termina. Ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro, né? E a esposa dele, irmãos, a noiva é a igreja. E a igreja já se aprontou. É isso que nós estamos fazendo todos os dias buscando a Deus. Nós estamos nos aprontando. Deus ele quer uma noiva limpa, uma noiva bonita, uma noiva bem arrumada. Nós não estamos falando aqui só de aparência externa. Nós estamos falando aqui de algo interior. Por isso que Deus nos limpa. Por isso que Deus tira todas as feiuras de dentro de nós, de dentro do nosso coração, né? Porque Ele quer a sua esposa bem adornada. A Bíblia dá muitos exemplos do casamento judeu. Naquela época, irmãos, o casamento judeu era algo assim tão importante, tão importante, tão importante. Tinha uma importância muito grande o casamento ali, né? Era um valor cultural ali muito grande. Os judeus davam muito valor ao casamento. Então os pais arranjavam ali o casamento sim, mas era algo ali com muito respeito. O noivo até tinha que pagar o dote ali, e era algo ali muito valioso aos olhos dos judeus. É essa importância que Deus nos ensina também a dar ao casamento e à família. Então vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2. A célula máter da sociedade. Esse máter aqui vem de mãe, né? A célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de uma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a degradação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Irmãos, quando eu estava ontem assistindo alguns vídeos, né, acompanhando a política, porque esse ano, como eu disse, eu estou acompanhando muito a política, porque eu entendo que neste ano também vai ser algo ali muito importante para as famílias também. Aí eu vi a declaração, irmãos, clara, né,
Isso aí eu não tenho problema nenhum em falar, porque essa declaração é pública, essa declaração está na internet, está aí para todo mundo ver. O candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava falando que esses valores cristãos, esses valores para a família, ele disse com todas as letras, são valores ultrapassados. Ele disse que são valores ultrapassados. Ou seja, né, quer inventar moda, quer inventar ideologias, inventar outras coisas. E a questão de ser conservador é conservar os valores morais, os valores éticos, os valores cristãos. Quem não é conservador não faz questão nenhuma de guardar esses valores aí. Por isso que nós somos conservadores. Nós não somos conservadores porque apoiamos o candidato A, o candidato B, o candidato C. Não. Nós somos conservadores porque nós apoiamos os princípios bíblicos. Aqueles que estiverem alinhados com os princípios, né, mais alinhado, porque ninguém é perfeito, mas quem estiver mais alinhado com os princípios bíblicos são os que mais nos representam. Candidatos que são a favor do aborto, candidatos que são a favor, que dizem que não tem problema nenhum adultério, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Candidatos que são a favor da legalização das drogas, que nós sabemos que as drogas destroem famílias, não estão alinhados com os princípios bíblicos. Então não tem como o cristão sério, que entende a palavra do Senhor, se alinhar com essas ideologias. É de se estranhar bastante. Como eu disse, não estamos citando aqui A, B, ou C ou D, né? Essa declaração do Luiz Inácio está aí para todo mundo ver. Mas nós estamos falando qualquer candidato que surgir alinhado com os princípios cristãos, são os candidatos que mais representam os cristãos. Outros que são alinhados com essas coisas aí mundanas, irmãos, com os pensamentos do mundo, já não estão alinhados mais com os princípios estabelecidos pela palavra. Então é isso que nós temos que analisar também, todas as vezes que nós formos escolher os nossos representantes, porque é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos que estão em jogo. Hoje eu estava conversando com o meu chefe lá na Nova Cap, estava conversando, e meu chefe começou a falar lá do candidato, né, começou a defender o candidato e tudo, e eu fiquei na minha, porque eu pensei, eu não vou ficar batendo boca, porque bater boca muitas vezes é perda de tempo. Quando a pessoa tem a sua ideologia ali, ninguém vai mudar, né? Então eu falei, não vou bater boca, eu vou ficar quieto. Mas teve uma hora que ele falou algo ali, eu falei, agora eu não posso ficar quieto. Porque teve algo ali que ele falou assim, William, sabe de uma coisa? Eu penso no meu bolso. Eu penso no meu bolso. Eu penso no que vai ser melhor para o meu bolso. Aí eu falei, eu não posso ficar calado, né, Senhor? Porque tem o pecado também que é da omissão, né? Eu falei, ó, é o seguinte, eu não penso só no meu bolso, não. Eu penso nos meus filhos. Eu penso no futuro dos meus filhos e dos meus netos. Eu não penso somente no meu bolso. Porque eu vou deixar herdeiros nessa terra aqui. Não tem como eu pensar só no meu bolso. Irmãos, na mesma hora, acho que ele teve ali algo na consciência dele que ele quietou. Quietou assim, pensou um pouquinho, passou um pouco, ele saiu, foi conversar outra coisa. Mas eu creio que eu creio que algo impactou ele ali. Porque pensar só no bolso e esquecer dos filhos, isso é o egoísmo, né? Por isso que muitas vezes, irmãos, as pessoas acabam colhendo uma decisão errada que toma, né? Uma escolha errada, acaba colhendo consequências. Porque às vezes a pessoa toma uma decisão egoísta. Eu mesmo como pastor, eu não posso tomar uma decisão egoísta. Toda decisão que eu tomo aqui na igreja, eu tenho que estar pensando em toda a igreja, todo o corpo da igreja. Então, muitas vezes, se a gente tiver uma decisão egoísta, nós vamos estar prejudicando alguém que está do nosso lado. A família não pode ter decisão egoísta, os irmãos, colegas de trabalho. Ninguém pode ter uma decisão egoísta, porque pessoas vão ser afetadas e, consequentemente, a própria pessoa, quando vê que não, ela mesma é prejudicada por uma decisão egoísta. E a Bíblia nunca nos ensinou egoísmo, né? A Bíblia nos ensina sempre nós vivermos em união, amarmos e abençoarmos uns aos outros. Esses são os princípios cristãos. Agora nós falamos aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós podemos dizer que foi o primeiro casamento instituído por Deus. Agora, olha só o que nós vamos aprender aqui, irmãos. Eu vou até desligar aqui um pouquinho. Aí nós vamos aprender algo interessante aqui no capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Pedro, coloca o slide lá que eu te pedi. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Os irmãos aqui, a maioria já são casados, né? Os jovens vão se casar ainda um dia, então isso aqui tem ensinamentos. Olha só, Gênesis 2:24. Quando os irmãos memorizarem Gênesis 2:24, já lembre, Gênesis 2:24 fala do primeiro casamento. Então olha só, o versículo é esse, ó. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, irmãos, nós podemos extrair vários princípios apenas nesse versículo. Olha só. Portanto, o homem. O que quer dizer o homem? Os irmãos estão enxergando lá em cima? É só seguir lá. Ó. O homem. Está enxergando? O que está escrito?
Maturidade. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Está sublinhado lá, aí nós vamos aprender o que significa. Portanto, o homem, isso significa o quê? Maturidade. Porque a Bíblia não fala assim, portanto, o menino deixará os seus pais, né? Fala o homem. É porque é preciso maturidade, irmãos, para se casar. Muitas vezes nós vemos aí pessoas muito jovens já querendo assumir um compromisso e muitas vezes não têm a experiência, a maturidade que é preciso. Então o princípio bíblico é esse, ó, é preciso maturidade. Portanto, o homem deixará está lá no cantinho, talvez os irmãos não enxerguem, ó, deixará significa o quê? Mudança. Porque vai haver uma mudança. Vai haver ali algo diferente na vida do homem que deixa os seus pais ou da mulher que sai da sua casa para se casar também, né? Aí diz, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe. Isso significa o quê? Modelo de uma família completa. Então, como nós dissemos, o modelo bíblico é esse. É o pai, a mãe, tem filhos, e os filhos ali vão formar outras famílias também. Então, pai e mãe, seu pai e sua mãe, família completa. E se unirá quer dizer o quê? Uma nova família. Uma nova família vai ser constituída ali. Se unirá a sua mulher. A mulher é o quê? É o complemento. A mulher simboliza o complemento do homem. E se tornarão, o que significa? Um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Então começa o quê? Um processo. Processo de aprendizagem, amizade e confiança. Certa vez, um jovem chegou para mim, jovem já tinha o seu relacionamento, já estava começando ali o seu relacionamento, e reclamou, falou, pastor, acontece assim, assim, assado, né? A pessoa que eu estou é assim, a pessoa que eu estou assim, a pessoa que eu estou é assado. Eu falei, jovem, isso faz parte do processo. Faz parte do processo a maturidade, faz parte do processo o aperfeiçoamento, faz parte do processo você começar a conhecer não somente as qualidades, mas o defeito também da pessoa que vai conviver contigo. Porque amar só as qualidades é fácil. Difícil é amar apesar dos defeitos. E não tem para onde correr, porque não existe ninguém perfeito. Então faz parte, irmãos, do processo de aprendizagem, amizade e confiança também, você saber superar todos os defeitos, né, do seu cônjuge também. E ali se tornarão uma só carne. Uma só carne significa o quê? Intimidade profunda entre duas pessoas. Se tornar uma só carne significa intimidade profunda entre duas pessoas. E é importante dizer também aí que a Bíblia falou assim, ó, deixará o homem, né, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Então, casamento, como nós aprendemos, é monogâmico. Um homem e uma mulher. Então, vamos passar para o tópico 2. Até aí tudo bem, irmãos? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá, tópico 2. Fundamentos da família cristã. Os irmãos estão vendo que nós já falamos muito disso nas outras aulas, estamos só reforçando aqui, né? Fundamentos da família cristã. Subtópico 1. O casamento monogâmico e heterossexual. Monogâmico é um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres. E nem uma mulher e vários homens. É um homem e uma mulher. E heterossexual, ou seja, sexos opostos que se casam. Não os mesmos sexos, mas sexos opostos é que se casam. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Aqui eu vou ter que dar uma pausazinha, irmãos, vamos dividir em duas partes esse tópico, porque aqui falou uma coisa importante, que antes era praticada a poligamia. Poligamia era um homem e várias mulheres, né? Tem vários exemplos ali na palavra do Senhor. O homem e várias mulheres, hoje em dia, se você vê também, tem mulheres com mais de um homem também, se você for procurar por aí, né? Então é a poligamia. Agora, irmãos, às vezes cria dúvida no cristão, né? Poxa, Deus fala que tem que ser o homem e uma mulher, então por que antes os reis se casavam com várias mulheres? Salomão era um homem de Deus e tinha 1000 mulheres. Irmãos, isso nunca foi vontade de Deus. Isso foi a vontade pecaminosa do homem. Mas juntamente com este erro que os homens cometiam, vinham também o quê? As consequências.
A consequência para a vida de Salomão, irmãos, é que Salomão até se desviou do caminho do Senhor. Ele começou a se casar também com mulheres estrangeiras, e essas mulheres eram idólatras. Quando viu que não, Salomão ficou idólatra também. Davi tinha mais de uma mulher adulterou, teve consequência em toda a família dele. Ele perdeu vários filhos ali, 4 filhos. Só num pecado desse aí já trouxe consequência que ele perdeu 4 filhos. E foi a própria sentença que ele exigiu ali quando Natan chegou para repreender ele, que Natan contou ali da história de um homem rico, que tinha várias ovelhinhas, e ele pegou a ovelha daquele que só tinha uma. Aí Davi falou, ele deve morrer, Senhor, esse homem que fez isso deve morrer, ele deve pagar 4 vezes mais. Davi falou isso, ele deve pagar 4 vezes mais. Aí Natan falou assim, pois Davi, este homem é você. E o mesmo juízo que Davi exerceu, quis para o seu próximo, foi o juízo que veio sobre a vida dele. Tá vendo como é perigoso a gente exercer juízo sobre a vida de alguém? Tomara que aquela pessoa morra. Temos que ter cuidado, que quem pode morrer somos nós, né? Então o juízo que Davi pronunciou saiu da própria boca dele. Ele pronunciou o juízo. Por isso que a Bíblia fala para a gente ter cuidado com a nossa boca quando a gente fala. Então Davi, ele adulterou, teve várias mulheres, mas também teve consequências. Porque nunca foi da vontade de Deus e sim da vontade do homem. Olha só, por exemplo, quando Adão e Eva tiveram ali filhos, teve Caim e Abel, a Bíblia vai dizer que Caim matou Abel. Então, o homem começou a praticar também o assassinato. E o assassinato nunca foi vontade de Deus, foi vontade do homem. Então, da mesma maneira que o homem começou a praticar o assassinato, o homem começou a praticar também a poligamia. Então, veja que não foi Deus que estabeleceu, Deus que quis, Deus que ordenou, não. Foi por causa da vontade pecaminosa do homem. Deu para entender agora? Que às vezes se a gente olhar para a Bíblia, a gente não entende. A Bíblia é tão maravilhosa que a Bíblia, irmãos, não mostra só as qualidades. Se a Bíblia fosse um filme de ficção ou um livro que quisesse ali exaltar alguém, a Bíblia ia mostrar só as qualidades, não iria mostrar os defeitos. A prova de que a Bíblia é real, é verdadeira, é que ela mostra também os defeitos do homem de Deus. Deus nunca fez questão de esconder defeitos dos homens de Deus também, né, irmãos? Então os irmãos percebem que era algo ali que foi da vontade do homem e não de Deus, e acabava trazendo consequências para a vida deles. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Olha só, irmãos, acompanhem comigo aqui. Diz assim, ó: não porás, pois, abominação em tua... Pastor fica esperando. Em tua... Aí, irmãos, aí anima mais. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, maldito, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é, ou seja, maldito é. Então aqui o que está dizendo esse versículo? Está dizendo o seguinte, ó: não porás abominação, ou seja, coisa imunda, coisa abominável, em tua casa, para que não seja, o que? A tua casa? Amaldiçoada. E olha só, assim como ela de todo a... para que não seja amaldiçoada, assim como ela de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Então aqui está querendo dizer o seguinte também: se a nossa casa for amaldiçoada, consequentemente nós também vamos ser amaldiçoados. Então tem coisas que nós trazemos para dentro do nosso lar que atrai a presença de Deus, e tem coisas que afastam a presença de Deus. Um culto doméstico, uma oração, um louvor, um carinho que você faz na sua esposa, ou a esposa faz no esposo, um elogio aos seus filhos, um abraço amoroso nos seus filhos, atrai a presença de Deus. Agora, brigas, contendas, adultérios, palavrões, falatórios, né, perturbações, gritarias, isso vai trazer a presença de Deus, irmãos? Não vai, né? Isso vai atrair a presença do Espírito Santo. Isso vai afastar a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível, ele se entristece. E quando ele se entristece, irmãos, ele não manifesta o seu poder nas nossas vidas. Então nós podemos trazer coisas abençoadas para a nossa casa, e aí nós vamos sentir o poder de Deus na nossa família também. Então esse versículo eu sempre achei ele muito forte para nós não trazermos. Outra coisa também, né? Mentira, o casal ficar escondendo coisa um do outro, mentindo, escondendo coisas, né? Enganando, coisas ocultas. Tudo é maldição que pode se trazer para dentro de casa, e se não for tratado lá na frente, vira prejuízo, perda total, né, do casamento, da família. Muitas famílias são destruídas por causa dessas
falta de sabedoria e falta de entendimento. Então vamos aqui continuar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Irmão, sabe o que essa ideologia de gênero ensina? Essa ideologia de gênero ensina que a pessoa nasce com um sexo indefinido, que ela não nasce nem homem nem mulher. Mesmo que a pessoa nasça ali com o corpo de homem ou com o corpo de mulher, eles dizem que o corpo não tem nada a ver. Que o corpo não tem nada a ver. O que vai definir se a pessoa é homem ou mulher é a construção social. E se a pessoa se sente, por exemplo, uma mulher se sente homem, então isso quer dizer que a mulher é um homem. Apenas nasceu no corpo errado. É isso que eles pregam. É que a mulher nasceu no corpo errado. Por isso que há aí cirurgias de mudança de sexo, essas coisas tudo. Porque eles consideram que a mulher nasceu no corpo errado. E assim é o homem também. Se o homem, na construção social ali, porque nós entendemos também que é uma opção, né, é uma escolha. A questão do homossexualismo, nós já aprendemos que é uma questão de escolha. Igual muitas vezes o homem escolhe pecar, adulterar. O homem muitas vezes escolhe mentir. O homem escolhe roubar. O homem muitas vezes pode escolher ser homossexual também, ou a mulher também, né? Então é uma questão de escolha também, irmãos. Então, a ideologia de gênero prega sim, que a pessoa ela vai descobrir se ela é homem, se ela é mulher com o tempo, com a construção social, ou com a sua própria escolha, ou com a sua inclinação. É isso que eles pregam. Agora, irmão, se foi Deus Todo-Poderoso que criou o homem e a mulher, Deus ele erra? Deus ele nunca erra, né? Por acaso Deus ia criar uma mulher no corpo de um homem, irmãos? Aprisionar uma mulher no corpo do homem? Então isso são ideologias o quê? Malignas, como foi dito aqui. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então essas ideologias... Pode falar, irmão. Isso aí já é algo biológico, né? Algo biológico, a questão física biológica, né? Algo biológico. Então são pessoas transexuais, né? Qual é o nome? Transexuais. Isso aí já é algo biológico. Mas nós estamos falando de algo, né, de algo ideológico, da ideologia, não da fisionomia da pessoa. Estamos falando de algo ideológico incutido na mente da pessoa, né? Esses casos biológicos aí eu creio sim, né, que a pessoa ali ela tem o direito de optar por um, né? Que ela tem a cirurgia para fazer e tudo. Pode falar assim. Isso, a Suzane complementou e bom, legal, né? Quando acontece essa questão dos dois sexos, né, tem um que é predominante. Aí o predominante é o mais certo, né, da pessoa assumir, né, o predominante. Sim. Sim. Aí a gente entende que é a melhor escolha, né? A gente entende que é a melhor escolha aquele que é predominante. Isso. Agora, por que acontece isso, irmãos? Foi Deus que quis criar o homem assim? Não, né? Acontece por quê? Os irmãos sabem? Por causa do pecado. Da mesma maneira que nasce, às vezes, uma pessoa ali imperfeita, deficiente, tudo veio por causa do pecado. Deus criou o homem perfeito. O homem, né? Eu entendo que o homem era atlético. Eu entendo que a mulher também é atlética, cheia de saúde, o homem cheio de saúde também. Deus criou assim. Mas quando entrou o pecado no mundo, irmãos, aí criou uma desorganização em tudo. Inclusive na estrutura biológica do ser humano também. Por isso que muitas vezes o ser humano pode nascer dessa maneira, deficiente, às vezes nasce cego, às vezes nasce... Então é a questão da queda. A queda do homem trouxe todo tipo de doenças, né, de enfermidades também. Até o universo está desorganizado. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo for voltar, e quando acabar essa terra que acabar, vai acabar o quê? No fogo. Vai falar que os firmamentos vão cair. Agora eu pergunto, é normal uma estrela cair, irmãos? Uma estrela cair e destruir tudo? Isso é normal? Era para ser assim? Não era, né? Por que veio essa desorganização? Por causa do pecado. Então no nosso corpo, no ser humano também, acontece isso na humanidade? Acontece. Por causa de quê? Do pecado também.
Então, o mais certo, né, como foi abordado aqui, a pessoa vai escolher ali o seu sexo predominante, aí sim ela tem o direito de fazer a cirurgia dela, porque foi uma anomalia no corpo dela, né? Agora nós estamos falando aqui da questão ideológica, né? A pessoa é homem, nasceu homem, e aí se decide a ser mulher, ou o contrário, a mulher decide a ser homem. Então, essa é a ideologia, é isso que eles pregam, irmãos. Isso é muito perigoso, porque eles estão ensinando isso para as nossas crianças. Eles estão querendo ensinar, falar, ó, se você se sente, para uma menina, né? Se você se sente homem é porque você é homem mesmo e tal. Estão querendo empurrar isso e já tinha até nas escolas dos governos para cá, é que isso aí foi sendo abolido, mas já tinha das escolas. A cartilha, quem não lembra do kit gay? Os irmãos lembram do kit gay? Então tinha isso aí, irmãos. Então isso é algo muito perigoso mesmo. Então aqui, irmãos, uma coisa interessante. Para um Adão, Deus fez uma Eva. A questão do macho e fêmea e da monogamia, né? Para um Adão, que é homem, Deus fez uma Eva, que é mulher. Então, esse é o princípio estabelecido por Deus. Tem também uns casos, irmãos, uns casos que estão acontecendo aí muito hoje em dia. O que acontece? Eu vi um caso de uma... Deixa eu me lembrar aqui direito desse caso, que até se tornou uma jogadora de vôlei. Assim, é um homem. Um homem que estava jogando vôlei e ali como homem ele não estava se dando bem ali, não estava se desenvolvendo muito como homem no vôlei. E ali ele começou a assumir como mulher, falou, não, agora eu virei mulher, agora eu sou mulher. E aí começou a jogar no time das mulheres, não sei se os irmãos acompanharam aí. Começou a jogar no time das mulheres, e aí já estava levando vantagem, porque a biologia do corpo dele ali, irmãos, era de homem. Ele podia até tomar hormônios femininos, tomar alguma coisa para ficar mais feminino, mas os hormônios masculinos ali predominavam no corpo dele também. Então ele foi jogar no time feminino, deu uma maior polêmica, até outros irmãos pesquisarem ali, os irmãos vão ver. Muitas pessoas condenando, outras apoiando. E teve um caso também no UFC. O UFC, um homem decidiu virar mulher, quis se assumir mulher ali, e começou a lutar contra as mulheres. Nisso, este homem... Aí nisso, irmãos, este homem, que agora se diz mulher, aí este homem deu um soco na outra lutadora lá, a lutadora quase morre. Parou na UTI, quase morre. Então tá vendo o que é que pode causar? E tem pessoas que defendem isso. Não, deixa, ele quer ser mulher, ele é mulher e é isso mesmo, e ninguém pode falar nada. Estão defendendo casos que pode acabar até em morte, irmãos. Então é muito complicado. Certa vez eu vi no Facebook uma mensagem lá que causa confusão na mente das pessoas. Eu vi uma mensagem, acho que eu nem vou lembrar da mensagem, que era tão complicado que deu até um nó na minha cabeça. Sei que dizia assim, ó, ela virou ele... E ele virou ela, e ela que virou ele, engravidou ela, que era ele, era uma coisa assim. Você que dava um nó na cabeça, era uma coisa tão complexa que eu tive que ler umas 4 vezes. Mas quando você vai ler ali, você entende. Aí eu pensei, rapaz, é a confusão que cria na mente da pessoa, né? Então nós vemos, irmãos, que as pessoas estão, a humanidade, né, a humanidade que está enveredando para esse lado, as pessoas estão doentes, estão com sua mente doente, com sua mente alterada por esses pecados. Aí tem a questão também, né? Aí tem a questão também até dos banheiros também, né? Que estão querendo criar banheiro, que homem e mulher pode usar tudo junto, transexual, o que quiser, pode usar tudo junto. E estão querendo transformar isso em lei, irmãos. E quem for contra isso aí pode ser até preso. Então nós vemos que está cada vez pior. Oi, Nima? Ia falar alguma coisa? Ah, tá. Então, irmãos, é isso que está acontecendo, né? O mundo cada vez mais no maligno, e isso está trazendo consequências ruins para toda a sociedade. Então vamos lá para o subtópico 2, para nós estarmos... É o subtópico 2, isso mesmo, né? Subtópico 2, vamos lá. Para estar encerrando esse tópico. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, ou seja, aquilo que não dissolve, né, irmãos? Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como
acontecimento que pode pôr fim a um casamento. Mateus 19, versículo 9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Então, irmãos, nós vemos aqui que o divórcio é no último caso, né? No último caso, caso extremo mesmo, e por causa da dureza de coração do homem, não por causa da vontade de Deus. Deus ainda prefere que o casal se reconcilie, se perdoe, quando possível. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho disso, irmãos. A questão da confessionalidade é os dois confessarem a mesma fé, né? Aí daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Agora é importante, eu só quero relembrar uma coisa. Quando nós falamos aqui do divórcio, aí a Bíblia, irmãos, a Bíblia abre exceção para 3 casos. Aí eu quero aqui revisar a aula, irmãos. Quem lembra desses 3 casos para o divórcio que a Bíblia abre exceção? Eide? A morte, abandono. Oh, meus alunos. O orgulho do pastor. Então, irmãos, o que acontece? Nós aprendemos isso, né? Não lembro se foi na lição passada ou se foi na outra, não lembro. Mas a Bíblia, oi? Passada, né? A Bíblia abre exceção para esses 3 casos: morte, adultério e o abandono por parte do descrente, se o descrente quiser abandonar. Então, irmãos, são só esses 3 casos. Pastor William, e os outros casos? Caso de violência, caso do homem que bate na mulher. Isso aí já é caso de polícia. Né? É caso de polícia. Tem que chamar a polícia, tem que prender e que morfe na cadeia até se converter. Irmãos, é caso de polícia. Oi. Caso de adultério, se houver o perdão também, né? Aliás, Deus prefere que haja o perdão do que o divórcio. Divórcio é no último caso mesmo. E todos os casos é o quê, irmãos? Por causa de quê? Por causa da dureza de coração do homem. Ah, pastor, mas tem casal que é assim, tem casal que é assado. Tem casal de todo jeito. Mas é por causa da dureza de coração do homem, irmãos. Está tudo contemplado, né, nesse caso aí. Jesus falou. Isso é por causa... Nunca foi... Engraçado que quando eles chegaram para Jesus, para questionar Jesus, falou: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus corrigiu. Jesus falou: Moisés permitiu. Moisés não mandou nada, seus espertinhos. Moisés permitiu. É muito diferente. Permitir é diferente de mandar. Deus permite por causa da dureza de coração, porque tem casos que acontece até morte. Mas nunca foi vontade de Deus. Então, irmãos, a questão também que eu destaquei aqui, ó, a Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então, irmãos, não deve haver união entre o crente e o incrédulo. O que acontece? Tem casos de todo tipo. Tem casos que os dois eram incrédulos e hoje em dia é crente. Tem casos hoje em dia que a esposa se converteu e o esposo não. Tem casos que o esposo se converteu e a esposa não. Então tem vários tipos de casos, né? Nesses casos, irmãos, Deus ele não recomenda ninguém a se separar. O que começou lá atrás, no tempo da ignorância, Deus ele recomenda a continuar junto, lutando, orando, vivendo, amando até o fim. A salvação é individual, né? A pessoa que vai escolher. Aliás, a irmã Ramunda até colocou aquilo lá, né? A salvação é individual. Então a pessoa é que vai escolher pela sua salvação. Mas Deus ele recomenda não se separar. Agora para os jovens, né? Porque os jovens é que vão se casar, nós já somos casados. Agora os jovens que vão se casar, o que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda do jovem cristão não se casar com um jovem não cristão. Porque às vezes o jovem pode se atrair pela beleza, às vezes pode se atrair pelo papo, né? Às vezes pode se atrair pela popularidade. Ela é o mais popular do colégio, ela é a mais popular do colégio. Então eu tenho, né, que me mostrar também que eu tenho condições de estar com ele ou de estar com ela. Então, às vezes, nessas armadilhas aí, a pessoa até destrói sua vida. Esses dias eu estava conversando com meu filho, conversando com o Pedro, aconselhando ele sobre a questão de relacionamento. Falei: Pedro, você sendo um menino de Deus, fazendo a vontade do Senhor, eu entendo a sua fase, até falei para ele, eu entendo a sua fase, já passei pela sua fase também, eu entendo a sua idade, são muitos conflitos, muitos hormônios, muitas coisas biológicas, muitas coisas psicológicas, muitas coisas espirituais. Para o jovem não é fácil, irmãos. Então eu estava conversando com ele, muitos desafios. O jovem muitas vezes também
pode se sentir, porque isso o inimigo pode colocar na mente do jovem. O jovem ele pode se sentir muitas vezes oprimido, achar que ele não pode fazer nada. Não, o jovem ele pode fazer, irmãos. Agora o que acontece é que o jovem cristão ele tem a sabedoria de fazer a coisa certa. Porque nós podemos fazer qualquer coisa. Agora tem coisas que nós vamos fazer que vai destruir nossa vida. Então a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. A verdadeira liberdade é fazer a coisa certa. Sabemos? Tem gente que pensa que liberdade é fazer o que quiser. Não. A verdadeira liberdade é ter poder de fazer a coisa certa. Aí não é liberdade, é libertinagem, né? É porque às vezes é assim, irmãos. Às vezes confunde liberdade com libertinagem. Liberdade nunca foi libertinagem, né? Então assim, eu estava aconselhando o meu filho. Aí eu falei, Pedro, seja um homem de Deus, um menino de Deus, estuda direitinho, trabalhe, estude, né? Estude para ter um emprego bom também, que Deus ele vai te dar o melhor de tudo, o melhor relacionamento, e tem que ser no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é tudo no tempo de Deus, é na hora certa, é no tempo de Deus e do jeito de Deus. Aí tudo, irmãos, todas as vezes que algo é providenciado por Deus, é bênção, é ou não é? Agora quando a gente corre atrás, quando a gente quer tanto algo ali que a gente até consegue, mas não é vontade de Deus, não vem problemas juntos? Vem problemas junto, vem confusão, vem algo ali que muitas vezes não é duradouro, às vezes vamos começar a colher as consequências. A Bíblia fala lá em Provérbios 10, versículo 22, diz assim, ó, as bênçãos do Senhor é que enriquecem, não somente de grana, né, enriquecem em todas as áreas, as bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescentam dores. Então tudo que é de Deus é perfeito. Estava falando para meu filho, várias coisas na obra de Deus nós temos vontade de fazer, e ali eu começo a pensar, né, Pedro, nós podíamos fazer isso, nós podíamos fazer aquilo, olha Pedro, que tal nós fazer isso aqui, Pedro, aí Deus é que vai dando a direção também, olha Pedro, se nós fizer isso vai melhorar para a obra, irmãos, e quando é Deus que providencia, dá tudo certinho, às vezes até a coisa se encaixa assim, que fala, ó Pedro, encaixou, parece que era para aqui mesmo, aí eu sempre falo com ele, tá vendo Pedro, como que Deus sabe o que faz? A gente quer arrumar alguma coisa no carro, na obra, a gente coloca ali e fica tudo no lugar certinho. Eu falei, tá vendo, Pedro? Porque foi Deus que providenciou. Se fosse eu que tivesse inventado, não ia dar certo. Porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões precipitadas, né? Depois a gente vê que não dá certo. Aí a gente pode voltar atrás e ir para o caminho correto. Mas quando é Deus que providencia, encaixa. É como uma luva que cabe certinho assim na mão da pessoa, né? Não adianta você ter uma mão grande e querer colocar uma luva pequena, não vai caber. Então, irmãos, quando é no tempo de Deus, acontece da maneira certa e da maneira perfeita. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando é do jeito de Deus e no tempo de Deus, não tem como dar errado, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Então, irmãos, quando o casamento começou no passado, começou com as pessoas não professando a mesma fé, o conselho de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, é que não se separe. Fala, a esposa pode ser santificada pelo esposo, ou o esposo pode ser santificado pela esposa, porque o esposo pode ganhar a esposa, ou a esposa ganhar o esposo, né? Agora, quando nós já temos o conhecimento da palavra, e nós queremos tomar uma decisão, pastor, eu quero tomar uma decisão de me casar. Qual o conselho? O conselho que é da Bíblia e não meu, é esse. Não se ajunte com um jugo desigual. Olha só, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Coloca aí, Pedro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha só, irmãos, é a Bíblia que diz, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então não adianta ser cristão e querer ter comunhão com as trevas, né? Então quando a Bíblia fala de jugo desigual, o que é o jugo? Jugo era ali uma ferramenta, um acessório que se colocava ali nos bois, irmãos. Tinha um carro de boi antigamente, ainda tem, né, carro de boi? Aí o jugo é aquela canga ali, né, que liga os dois bois. Então o jugo tem que ser certinho ali, ó, caber perfeitamente nos dois. Para quê? Para eles andarem juntos. Se for um mais baixo que o outro, vai dar errado, não vai? For um na frente do outro, vai dar errado também, né? Então o jugo tem que ser perfeitamente igual ali, compatível com os dois. Então o jugo desigual que a Bíblia fala é isso. Então está dizendo disso, do cristão não se juntar com um descrente, porque vai trazer problemas para a sua vida. Então, um conselho é esse, mas nós temos vários conselhos aqui para o casamento. Pedro vai colocar o segundo slide. Coloca aí, Pedro, o segundo slide. Vários conselhos aqui para o casamento, irmãos. Para acrescentar aqui nessa aula. Ó. Vários conselhos para o casamento. Olha só. Princípios para um bom namoro. Agora é interessante o seguinte.
Namoro não é bíblico, namoro é cultural. Isso está, né, introduzido nas culturas, o namoro, e nós temos que lidar com isso. Não é algo que você vai proibir, né? Não pode, não. Tem que lidar com isso, porque isso já é algo cultural, já é algo estabelecido. O que é bíblico? Bíblico é noivado e casamento. Se irmãos forem olhar ali, sempre é noivado e casamento, bíblico, né? Tanto que os casamentos antes eram arranjados e no momento certo eles se casavam. Era noivado e casamento. Então o namoro foi introduzido na cultura e praticamente no mundo todo existe o namoro. Então nós temos que lidar com essa questão. Como lidar com essa questão? Agora, princípios, né, para uma boa fase ali de conhecimento. Olha só. Primeiro deles, ouvir os conselhos dos pais. É nisso que muitos jovens não querem saber, né? Ah, meu pai não sabe de nada. Ah, minha mãe não sabe de nada. Eles são ultrapassados. Não, eles não são ultrapassados, eles são experientes. Eles já passaram por aquilo que você pode passar nos dias de hoje. Aquilo que muitas vezes você pode passar, seus pais já passaram lá atrás. Então eles têm experiência nisso. Ouvir os conselhos dos pais. E como a Neide e a Nilma sempre falam, quando a mãe fala, quando o pai fala, pode ouvir. Ele sempre fala isso. Ixi, quando a mãe fala, pode ouvir, irmãos. Quando o pai fala, pode ouvir. Então, olha só, irmãos. O 2 ali, ó. Namorar uma pessoa de caráter e boa família, né? Pessoa de caráter. Porque nós vivemos numa geração que valoriza muito o carisma e despreza o caráter. Carisma é quando a pessoa consegue ali conquistar todo mundo. Carisma é importante? É importante também o carisma, né? Uma pessoa agradável ali. É importante. Mas o caráter, irmãos, vem em primeiro lugar. Nós vivemos uma geração que valoriza o carisma, mas despreza o caráter. Mas caráter em primeiro lugar. É igual eu digo, já fui jovem também. O jovem é assim, ele se atrai pelas pessoas mais populares. Não importa se tem caráter, importa que é popular. Então, irmãos, o caráter é muito mais importante. E de boa família. Eu não vou dizer assim, irmãos, que a família vai ser essencial, tem que ser uma família perfeita e essencial. Não, porque às vezes, né, o jovem de valor pode estar ali numa família meio atribulada, mas o jovem tem caráter, isso acontece também. Isso acontece do jovem ter caráter, mas está numa família meio atribulada ali. Então não é uma regra assim, mas é importante também olhar a família, como está a família, se a família dá atenção, dá carinho, dá amor, se a família quer o bem da pessoa também. Agora, o 3. O namoro precisa ser respeitoso. Já demos um exemplo aqui, por exemplo, do jovem, né, o homem. O homem que namora com uma jovem sem intenção de casar com ela, na verdade está namorando com a mulher do outro. Porque não está com a intenção de casar, depois ele vai largar e ela vai se casar com o outro. Então é um tipo de adultério também. Namoro tem que ser respeitoso. O namoro cristão, sabe que o namoro cristão também é baseado em princípios bíblicos. Então quando os jovens respeitam o princípio bíblico, isso só vai atrair bênção para a vida deles. 4. O namoro precisa objetivar o casamento. Namoro, eu quero curtir a vida, quero curtir os prazeres da vida, né? Não sei qual é o dia de amanhã, é justamente por isso. Então, irmãos, o namoro precisa objetivar o casamento. O namoro é uma fase de conhecer aquela pessoa que vai passar o resto da sua vida, se Deus quiser, contigo. Então, é importante. 5. Precisa ser regado de afeto e não atitudes egoístas, possessivas, ciumentas e agressivas. Olha, isso aí destrói muitos relacionamentos. Atitudes egoístas, eu não dou o braço a torcer. O que importa é que eu penso, o que eu acho, e é assim mesmo que tem que ser. Não, eu tenho que estar feliz, eu tenho que sentir prazer. E aí é o que se fala muito em encontro de casais, irmãos. Você não vai se casar para ser feliz. Você vai se casar para fazer o outro feliz, o seu parceiro feliz. Porque se eu casar com esse objetivo de fazer a minha parceira feliz, irmãos, e ela se casar com o mesmo objetivo, eu vou fazer de tudo para fazer ela feliz e ela vai fazer de tudo para me fazer feliz. Então eu não vou querer ter sempre razão. Não, muitas vezes eu vou dar razão para ela para ter paz, né? E tem um ditado que diz que é melhor ter paz do que ter razão. Agora é difícil botar em prática, né? Quando nós achamos que estamos certos, eu que sou certo mesmo e acabou. Oi. Hoje em dia a coisa está tão violenta, né, que é perigoso jogar um pedregulho. Tava olhando para outro, pega uma pele.
Vamos lá, irmão. 6, ó. O 6, ó. Precisa ser com uma pessoa que conheça a Deus. Olha, precisa ser com uma pessoa que conheça a Deus. Irmãos, antes da pessoa te amar, ela tem que amar a Deus. Porque se ela amar a Deus, irmão, você vai ser uma pessoa privilegiada. Agora, se ela não tiver temor de Deus, não vai respeitar nada, não vai ligar para nada. Então, tem que ser com uma pessoa que conheça a Deus, tenha intimidade com Deus, que vai ser só bênção para a sua vida. Então vamos lá, irmãos. Tópico 3. A Neide gostou. De pedrinha? Não. Eu já ouvi uma música que falava de pedrinha, né? Que tinha umas... Não lembro direito. Ah, sim. Tinha várias coisas, né? Vamos lá, tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. Aí, irmãos, nova configuração familiar. Eu vou ler todo esse tópico para depois a gente fazer um comentário aqui. Ah, pastor. Bota ali. Esse tempo, né, irmãos? Tempo quente, que a água rapidinho esquenta. Vamos lá, irmãos. A sutileza, olha só, uma coisa sutil, hein? Da nova configuração familiar. Estão querendo introduzir uma nova configuração familiar. Mudar a configuração. Lá em 1 João, obrigado, pastor. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer o seguinte: o mundo jaz no maligno, né? Então são só preceitos aí humanos que querem deteriorar o casamento. Vamos lá para o tópico 1, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio, olha a informação importante. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Então, irmãos, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Então é família como qualquer outro, foi isso que eles decidiram. Então, como não existia uma lei específica, aí um juiz foi lá e bateu, né? Bateu o martelo lá. É isso que eu falo, tem pessoas que conseguem esses casamentos estranhos indo na justiça. Então, às vezes a pessoa, além de ir na justiça, querer esse direito para ela, às vezes ela quer impor esse direito também aos jovens, quer impor esse direito também às outras pessoas também. Quer que fica legalizado geral, libera geral, né? A questão do libera geral, né? Se a pessoa quer pecar, ela tinha que ficar ali só com o pecado, mas às vezes eles se tornam o quê? Ativistas. É muito importante dizer, irmãos, que sempre a gente ensina aqui, a Bíblia ensina também, nenhum de nós, ninguém aqui nunca é contra o homossexual, porque nós não podemos. O homossexual é um pecador como nós também somos pecadores. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. O que nós pregamos contra é contra o ativismo. É você querer impor aquilo para a pessoa. É a mesma coisa, Deus o livre. Se eu fosse um mentiroso, um enganador, e eu quisesse ensinar todo mundo a ser mentiroso e enganador, e impor isso. Tem que ser mentiroso, tem que ser enganador. É o ativismo. Deu para entender, irmãos? O que nós combatemos é o ativismo. A pessoa tem as escolhas dela, e nós temos que respeitar as escolhas de cada um. Não concordar, mas respeitar. É a escolha individual de cada um. Cada um tem o seu direito individual, garantido até mesmo por lei, né? Até leis estranhas, mas são leis. Então, irmãos, não é concordar, mas é respeitar. E nunca, né, ter também essa intolerância muitas vezes religiosa, às vezes intolerância cristã, que às vezes quer xingar, maltratar, matar. Não é isso. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus falou, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Eu quero apenas que você vá, esqueci de acender a luz. Eu quero apenas que você vá e não peques mais. Mas eu não vou te condenar, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo. Meu Deus. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então nós temos que entender isso também. Nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideologias, nunca contra a pessoa. Toda pessoa que chegar aqui, pode ser o problema que for, irmãos, vai ser recebida com amor e nós vamos caminhar juntos. Então vamos lá. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta do reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável
em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, irmão, isso aqui é interessante. Vou até dar uma pausazinha, ó. Porque primeiro reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. Depois começou a reconhecer também os casamento. Já começou ali fazer, oficializar. Casamento com pessoas do mesmo sexo. Oi? Segundo essas decisões aqui. Não é uma coisa ainda que está lá na Constituição Federal nem nada, mas tem decisões já tomadas. Decisões tomadas. Então, se a pessoa for lá na justiça tudo, regularizar tudo, né? For na justiça e usar essas decisões aqui, a pessoa pode reivindicar essas decisões que foram tomadas. Então, o que acontece, irmãos? Aí depois, já disse aqui, ó. Aí depois falou aqui, ó. Tribunal de Justiça, né, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha só, depois eles proibiram os cartórios de recusar. Se os cartórios falassem, não, eu não vou celebrar esse casamento, os cartórios estavam proibidos de recusar. Tinha que casar de todo jeito. Então tá vendo que começa assim, começa com uma permissão, eu vou permitir. Aí depois se transforma no quê? Numa imposição. Tem até um pastor que falou, né, que antigamente era uma opção, daqui uns dias vai ser obrigação, você ser do outro sexo. Então, irmãos, começa com uma permissão e depois se transforma numa imposição. Já estão impondo os cartórios a celebrar o casamento. Daqui uns tempos vão obrigar quem? Os padres e os pastores. E os padres e os pastores que não quiserem celebrar vão ser presos, porque está na lei. Tá vendo como é que começa? Começa uma coisa sutil. Estamos falando de sutilezas. Começa uma coisa sutil, mas depois, irmãos, quando vê que não, tudo desanda, né? Então veja os perigos. Começa com algo pequenininho, irmãos Marina. Quando vê que não, já se acabou tudo. É as sutilezas. Começa com coisa pequena. Então vamos lá continuar. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então, irmãos, a lei de Jesus, os princípios de Jesus, né, ele sempre vai ali exigir que tudo seja como no princípio. Jesus falava, no princípio não era assim, no princípio não era assim. Jesus, ele quer restabelecer o plano original de Deus para a humanidade. Não deteriorar tudo, mas voltar tudo para o plano original de Deus, né? Que é o plano da criação lá, segundo os princípios de Deus. Então, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, nós já lemos aqui na lição passada, em que eles queriam ali obrigar Pedro a não falar de Jesus. Eles chegaram para Jesus e falaram, você está proibido de falar de Jesus. Ou seja, ele estava dando uma ordem, ele estava dando uma lei ali para Pedro, é proibido falar de Jesus. Aí foi a hora que Pedro falou assim, ó, mais convém obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos obedecer às leis dos homens, irmãos. Devemos obedecer às leis dos homens, desde que as leis dos homens não contrariem as leis de Deus. Vai chegar o momento que a perseguição vai ser tão grande que você vai ter que escolher. Ou você obedece a Deus, ou você obedece leis pecaminosas. Ou você vai ser preso, perseguido, ou até morto pelo Evangelho, irmãos, ou você nega Jesus, né, e começa a andar segundo os valores deste mundo. Vai chegar um tempo que vai ser assim. Segundo, subtópico 2, para encerrarmos esse tópico e caminharmos para o final. Sexualidade não binária. Vamos saber o que é isso. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa esse nome em inglês aí que é muito difícil. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, Levítico 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Então, aquilo que nós estamos falando, irmãos, leis biológicas. A pessoa, ela nega até a lei biológica. Ela fala, eu nasci no corpo errado.
Tem pessoas que não se declaram de nenhum sexo. Eu não sou homem e nem mulher. E tem pessoas que declaram que são dos dois sexos. Eu sou homem e mulher ao mesmo tempo. Então veja que é uma confusão, né? É uma confusão que se torna na mente do ser humano. É como eu disse, irmãos, a mente do ser humano está doente, está adoecida. É por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma deste mundo, esses pensamentos deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, temos que ter uma mente curada para não se enveredar para essas loucuras que já está acontecendo aí no mundo também. E como nós já falamos bastante desse tópico, já podemos passar para o tópico final, onde encerra a lição. Tópico 4, princípios bíblicos para uma família sólida. Princípios bíblicos para uma família sólida. Depois os irmãos leem Efésios, a partir do capítulo 5. Os irmãos vão ler Efésios, capítulo 5 e o capítulo 6. Leiam esses dois capítulos, irmãos, capítulo 5 e 6 de Efésios. Ali já estão resumidos todos os princípios que nós podemos ter para ter uma família abençoada. Ali vai dizer que o homem é o cabeça da casa, né? O principal responsável, o principal provedor da casa. Porque ser cabeça, irmãos, é nesse sentido. Ser cabeça não é no sentido de eu mando e você obedece. Não é isso. Ser cabeça é que o homem é o principal provedor. Se as coisas começarem a dar errado na casa dele, ele é o principal responsável. Porque o homem ele tem o papel de ser o sacerdote e o profeta da sua casa. O profeta era aqueles, irmãos, que recebiam de Deus e entregavam para o homem. Então, quando o homem é profeta de casa, ele recebe de Deus e ele passa para a sua família. Só que o homem tem o papel de ser o sacerdote também. Sacerdote era o contrário, ele recebia dos homens e levava diante de Deus. Ele recebia as causas dos homens, ele ouvia as causas dos homens e levava diante de Deus, sacrificava a Deus, né, buscava a orientação de Deus. Então o homem tem esse papel também de ver ali as necessidades da sua família e levar diante de Deus. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o principal provedor. Hoje em dia a mulher ajuda o homem? Ajuda. A mulher também trabalha? Trabalha, e é uma bênção. Mas o homem, ele é o principal provedor. Deus criou o homem, deu trabalho para o homem e falou, vou te fazer uma ajudadora. Deus não falou, vou fazer uma provedora para ficar te sustentando aí e você só dorme. Deus falou, vou fazer uma ajudadora para te ajudar, não para te sustentar. Tem muito homem, eu sou o cabeça, a mulher que vai ter que se virar aí, né? Mas não é não, irmãos. Então o princípio é esse, o homem é o cabeça e tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela. Agora a mulher tem que ser submissa. O sentido de submissão é estar debaixo da mesma missão. Nessa questão de assim, meu marido manda em mim e eu tenho que obedecer tudo, eu vou ser oprimida. Não, submissão no sentido que está debaixo da mesma missão. Submissão, é uma submissão, está debaixo da mesma missão. Então, irmãos, ali fala também que os filhos têm que honrar os pais para serem abençoados e sua vida prolongar nessa terra. E os pais não podem irritar os filhos e também os pais têm que ser os principais ensinadores dos filhos. Tudo isso resumido está lá em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, depois os irmãos leem lá. Então vamos aqui. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Depois os irmãos leem também Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Então, quando os pais falham, né, os filhos sofrem as consequências também. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Então, irmãos, tem muitas situações que nós não podemos ser neutros. Nós temos que nos posicionar. Muitas vezes, quando a pessoa assume uma posição de neutralidade, na verdade a pessoa está concordando com o errado. Então, muitas situações têm que se posicionar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Coloca aí, Pedro.
Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse é o pecado da omissão, não se posicionar, é o pecado da omissão. Então nós vemos nossos filhos sendo atacados e vamos ficar caladinho? Não, nós vamos sim abrir nossa boca e falar: isso está errado, isso não é de Deus, isso não é a verdade que Deus prega. Nos posicionar. Subtópico 2, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, já falamos isso no começo, né? Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então aqui nós vemos a importância da igreja, né, irmãos? A importância da igreja também para fortalecer as famílias e as famílias fortalecer a igreja. Por que essa igreja está ficando cada vez mais abençoada? Porque as famílias estão se juntando para fazer a obra do Senhor com amor e com alegria. E nós estamos tendo algo aqui valioso, que é o estudo bíblico. Então pode me chamar de chato, pode falar que eu repito isso várias vezes, mas irmãos, é o que a Bíblia nos ensina. O estudo bíblico, o estudo da palavra do Senhor é algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Então, irmãos, muitas vezes eu quero dar só um exemplo aqui para a gente encerrar. O exemplo da escola para os nossos filhos. Se os seus filhos, vou perguntar para a Nilma aqui, hoje em dia os meninos já são grandes, né? Mas eu quero perguntar para a Nilma aqui: Nilma, se o Pedro falar assim: mãe, eu não quero ir para a escola. Aí você vai falar: tá bom, meu filho, então você não quer ir, não precisa ir não. Você vai falar isso? Aí, ó, tá vendo? Ele tem que ir. O que você vai falar? Vai ter que ir de qualquer jeito, ó. Até dar aquela obrigadinha básica, né? Então, irmão, se o nosso filho fala: pai, não quero ir para a escola. Fala: meu filho, você não quer, então não precisa ir não. Fica aí mesmo, é melhor você não ir mesmo não. Senão você vai tomar raiva da escola. Não é isso que os pais fazem não, né? Pai, vai aí sim, eu quero. E se não for, vai entrar no cinto. Não é isso, irmãos? Então isso é obrigar ou não é? De certa forma é obrigar, né? Lá na frente, quando eles estiverem de maior, se eles quiserem continuar estudando ou não, vai ser problema deles, né? Constituir suas vidas aí eles que vão escolher, já tem um poder de decisão. Agora, por que muitas vezes os filhos pequenos falam: pai, não quero ir para a igreja? Aí os pais: não quer não, meu filho, então fica aí mesmo. Então fica em casa mesmo. Né, irmão? Tá vendo? Que muitas vezes nós somos contraditórios. Obrigamos muitas vezes a aprender as coisas que às vezes vão ser até coisas do mundo, mas muitas vezes não damos aquela forçadinha básica também. Então muitas vezes nós podemos pensar assim: não posso forçar meu filho, senão meu filho vai tomar raiva de igreja, não vai gostar de igreja. Irmãos, quando ele tiver de maior, ele vai tomar suas próprias decisões. Mas enquanto ele não está, irmãos, você vai ensinar o caminho que ele deve seguir. E um dos caminhos que ele deve seguir é o caminho da igreja para aprender a palavra do Senhor. Da mesma maneira que você aconselha ir para a escola, aconselha também e até mesmo dar aquela forçadinha básica para ir para a igreja. Porque pode ser até que ele se revolte em algum momento da vida dele. Eu me revolto, meu pai me obrigou a ir para a igreja, hoje eu tenho raiva de igreja. Só que ele pode até sair da igreja, mas a palavra de Deus não vai sair da mente dele. Quando ele estiver lá fora, no mundão, passando mal, comendo comida de porcos, ele vai lembrar daquilo que ele aprendeu dentro da igreja. E se tiver de voltar, ele vai voltar. Se não tiver, irmãos, é porque tem pessoas que infelizmente não tem conserto mesmo. Mas está vendo a importância? Então não fique com esse pensamento ali: não, meu filho vai tomar raiva de igreja. Não, ele vai ficar com a palavra. Mesmo que ele saia, ele vai fazer igual o filho pródigo. Fala: na casa do meu pai tinha tudo, vou voltar para lá. Amém, irmãos? Então é importante, porque às vezes a gente confunde um pouco. Neemias capítulo 4, versículo 14, só para encerrar. Coloca aí, Pedro, Neemias 4, 14. Olha só, irmãos: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai, ou seja, lutai, né? E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas.
lutar pela nossa família, lutar pelo nosso lar, é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Amém, irmãos? Vamos continuar lutando, que nós vamos ter famílias abençoadas para a glória e para a honra do Senhor. Conclusão para terminarmos, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos.